Abertura em computação gráfica. Sequência de placas em diversos idiomas e diferentes desenhos. Em uma grande placa retangular, lê-se em letras estilizadas como funciona aí. Muita gente sonha em viver Amanda como Mustafa, num mundo de apresentadora. fadas, felizes para sempre. Longe do ideal romântico, nem tudo são juras de amor. Mundo afora, as regras para o divórcio variam de país para país e refletem diferenças culturais, legais e religiosas. É o que vamos mostrar no Como Funciona Aí de hoje. Seja muito bem-vindo. Vamos viajar para a Itália e para a Arábia Saudita. No menor país do mundo, o Vaticano. A Marina conta pra gente por que por lá o divórcio é proibido. Olha só. Animação de globo terrestre que gira partindo do Brasil até chegar ao Vaticano, Itália. Sequência de cenas aceleradas da cidade com prédios baixos e antigos e a Praça de São Pedro. Olá, pessoal. Marina Ferreira, advogada. Eu sou advogada especializada em Direito Internacional. Sou doutora pela Universidade de Roma, Tor Vergata, e moro na cidade de Roma há 5 anos. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de Vaticano é que, embora o Estado do Vaticano esteja localizado na cidade de Roma, que fica na Itália, a cidade-estado do Vaticano é independente. Por se tratar de um Estado autônomo, o Vaticano ele possui um ordenamento jurídico próprio, que é aquele do direito canônico. Então é por isso que aqui no Vaticano o divórcio ele não é permitido, porque de acordo com as regras do direito canônico, o matrimônio, o casamento é indissolúvel. A única forma de sair de um matrimônio é através da anulação. Para que um casamento seja anulado, é necessário que tenha ocorrido uma das hipóteses elencadas no Código de Direito Canônico. Essas hipóteses elas estão sempre relacionadas a um vício de consentimento. Então, por exemplo, quando um dos dois ou os dois cônjuges não querem ter filhos, essa é uma hipótese de anulação do casamento. Outra hipótese pode ser quando ocorre o erro quanto a outra pessoa, quando eu casei achando que a pessoa era de uma forma e a pessoa não era dessa forma. Também é uma outra hipótese de anulação do casamento quando um dos dois cônjuges ou os dois desconhecem os deveres do matrimônio. Presume-se que aquele cônjuge ali não estava preparado para o sacramento do matrimônio. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Foto em preto e branco de momentos de Marina vestida de noiva antes de seu casamento. No ano de 2024, eu obtive a sentença de anulação do meu casamento no religioso. Como é que aconteceu comigo? No meu caso, o pedido de anulação do casamento ela aconteceu de forma consensual, em que os dois cônjuges assinaram o líbelo introdutório, que é a petição inicial do processo de anulação de casamento, certo? Depois que essa petição foi recebida pelo Tribunal Eclesiástico, houve, depois de um período de tempo, a oitiva das minhas testemunhas. Depois de que houve esse testemunho, que eu também testemunhei e o meu ex-marido também testemunhou, o advogado do vínculo, que é uma figura que existe no processo eclesiástico de anulação de casamento, ele vai analisar se aquele casamento efetivamente deveria ter acontecido ou não. Quando o advogado do vínculo entende que aquele casamento não deveria nem ter existido, então ele dá um parecer favorável pela anulação do casamento. Pessoas assinam documento. Vinheta Como Funciona Aí. Pois é, nas Filipinas é a mesma história. O divórcio é considerado ilegal por conta da forte influência religiosa. Então vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. O nosso especialista convidado de hoje é o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IPDFAM, doutor em Direito Civil e autor de várias publicações sobre direito de família e psicanálise. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo. Muito obrigado, Amanda, pelo convite. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Doutor Rodrigo, eu queria que o senhor começasse falando sobre o peso das questões religiosas, além das normas e valores de cada país. Isso conta no divórcio pelo mundo de forma geral? Sim, ainda é muito forte, né? A Igreja Católica, com seu código canônico, espalhou essa doutrina por todo o Ocidente e no Brasil nós só conseguimos ter o divórcio em 1977, mas ainda com muitas amarras. Depois de 5 anos de separação de fato, tinha ainda o desquite, né, que era uma
também uma influência do Código Canônico, mas está cada vez menos. Mas nos países em geral, principalmente a América Latina, sempre foi muito forte. Até o Brasil não foi o último a ter o divórcio, o último foi o Chile, que até poucos anos atrás ainda não podia o divórcio, mas ainda assim nós estamos nos desgarrando dessa influência, né, do direito canônico. O último ato importante no Brasil foi a Emenda Constitucional 66, que é de 2010, que simplificou o sistema de divórcio no Brasil, que acabou com prazos desnecessários. Portanto, se eu quiser casar hoje e divorciar amanhã, esse problema não é mais do Estado, esse problema é meu, é do indivíduo. Isso significa uma responsabilização do sujeito, né? E acabou também com o Instituto da Separação Judicial, que é o que se chamava antigamente desquite. Até 1977 chamava desquite, com a lei do divórcio passou a chamar separação judicial. E, acabando com isso, isso foi a reafirmação do Estado laico. E acabou também com a discussão de culpa. Portanto, o Estado não precisa saber, não interessa saber por que eu estou me divorciando. Então, acontece que isso no Brasil, o Brasil tem um dos sistemas mais avançados do mundo, mais simplificados. Em muitos países ainda não é assim, ainda se discute culpa, tem que explicar ao Estado por que é que eu quero me divorciar. Mas ainda tem, e mesmo no Brasil, influência desse Código Canônico. A própria expressão matrimônio, as pessoas usam matrimônio como sinônimo de casamento, e não é. Matrimônio é sacramento, né? Mas essa influência é tão forte que essas palavras, que ainda tem esse ranço dessas palavras, né, no Brasil. Mas estamos cada vez mais nos libertando, ou seja, cada vez mais indo em direção a um Estado laico. Isso é importante, né, doutor Rodrigo? Voltando a esse exemplo da Marina, ela contou para a gente que ela conseguiu a anulação do casamento dela no Vaticano. Eu queria que o senhor explicasse se esse é um processo tranquilo, se esse é um processo acessível. A influência religiosa ainda é um complicador dependendo do país? Como é que é isso, doutor Rodrigo? Sim, ainda é, mas no Brasil, por exemplo, nós temos alguém que queira anular o casamento, poderá fazê-lo, mas aí não é na justiça, não é no Poder Judiciário. O Poder Judiciário só cuida do divórcio. Como é muito comum ainda no Brasil, como em vários outros países, ter o casamento civil e o casamento religioso não se dissolve, né? Esse é o dogma lá da Igreja Católica, do Tribunal Eclesiástico. Mas a quem isso interessa pode fazer o divórcio na justiça e pleitear no Tribunal Eclesiástico da sua cidade correspondente, que, em última instância, se for levado a tanto, pode chegar até a Roma para julgamento no Tribunal Eclesiástico, mas são dois processos diferentes: a anulação do matrimônio e o divórcio, que é no Poder Judiciário. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Obrigado, doutor Rodrigo. Vamos voltar para a Itália. A Marina conta para a gente como funciona o divórcio por lá, que é feito pelo Poder Judiciário. Vamos ver. Cenas da cidade. Basílica de São Pedro em frente à Praça Harmônica, circulados por edifícios antigos e avenidas. Diferentemente do Vaticano, Marina Ferreira, na Itália, advogada. O divórcio é permitido, mas é diferente de como ocorre no Brasil. Enquanto no Brasil a gente tem a possibilidade de requerer o divórcio direto, de forma direta, seja através de cartório, seja através do judiciário, quando o divórcio é litigioso, na Itália o divórcio ele é feito sempre através do Poder Judiciário e não pode ser requerido de forma direta. Depois do ano de 2023, quando entrou em vigor a reforma Cartabia, que foi a reforma do Código de Processo Civil italiano, foi possível incluir no pedido de separação o pedido de divórcio. Como é que funciona? Na petição inicial de separação, o advogado pode incluir o pedido de divórcio. E aí, primeiro o juiz julga o pedido de separação, para depois julgar o pedido de divórcio. Entre o proferimento da separação, durante a audiência do processo, até o proferimento do divórcio, existe um lapso temporal de 6 meses, se o divórcio for consensual, e de 12 meses, se o divórcio for litigioso. Obviamente que aqui a gente está falando de divórcio sem considerar as outras questões que decorrem do divórcio, como, por exemplo, alimentos, guarda de filhos, partilha de bens.
Uma outra curiosidade que acontece aqui na Itália e que a gente não tem no Brasil quando se fala de divórcio é a questão do adébito. O adébito, gente, nada mais é do que o dever de indenizar do cônjuge que traiu o cônjuge traído. Então, como é que acontece isso aqui na Itália? Quando um cônjuge descobre que foi traído durante o matrimônio, ele junta todo um acervo de provas, tudo que ele tiver, mensagem de textos, fotos, e-mails, todas as provas, e coloca na petição inicial o pedido de adébito. E aí, se restar comprovado de que realmente aquela traição motivou o final do casamento, o cônjuge traidor deve indenizar o cônjuge traído. E isso se faz no mesmo processo de divórcio. Então é isso, pessoal. Me despeço de vocês. Muito obrigada, TV Justiça. Deixo vocês com essa matéria aí sobre o divórcio e as diferenças entre Itália, Vaticano e Brasil. Ela sorri. No Brasil, a lei do divórcio foi criada em 1977. Até então, o casamento era considerado indissolúvel. A lei concedeu a possibilidade de um novo casamento civil somente por uma vez. Já a Constituição de 1988 trouxe a possibilidade de se divorciar diversas vezes. Em 2010, a PEC do divórcio, aprovada pelo Congresso Nacional, permitiu o divórcio direto no Brasil, sem exigência prévia de separação judicial. Vinheta, como funciona aí? Doutor Rodrigo, voltando aqui ao nosso caso do Brasil, esse processo de divórcio, ele vem se modernizando desde 1977 para cá? Nós evoluímos muito, olha, em 1977... Rodrigo da Cunha Pereira, advogado. ...de separação de fato e 3 de desquite. Depois veio a Constituição de 1988, passou para 2 anos de separação de fato e 1 para o desquite, que é a separação judicial. Mas hoje não tem nada disso. E mais importante, não tem mais discussão de culpa, né? Ficar procurando um culpado pelo fim da conjugalidade era um dos maiores atrasos do nosso ordenamento jurídico. Portanto, em comparação à Itália, estamos muito avançados, né? E o Brasil é um dos países mais avançados do mundo em termos de legislação sobre o divórcio, em razão da emenda constitucional 66. Mas nós ainda precisamos avançar um pouco mais. Como? Isso está na reforma, na proposta de reforma do Código Civil, do divórcio unilateral, porque um não querendo, 2 não ficam casados. Então, basta que eu queira me divorciar, né? Não tem mais essa história, eu não te dou o divórcio, né? As pessoas usavam isso para poder manipular, para poder chantagear. Não tem mais, eu não te dou o divórcio. Eu quero o divórcio, ponto. A outra parte, querendo ou não, o divórcio será decretado. E pode ser feito, inclusive, liminarmente, rapidamente. E mais, diferentemente da Itália, e poucos países têm, que é o divórcio administrativo, que foi uma política para ajudar a desafogar o judiciário e facilitar a vida do cidadão, né? Isso tudo, essa facilitação do divórcio, ela vem de mãos dadas com a laicidade, com a reafirmação do Estado laico. Afinal de contas, o Estado e a religião não devem se intrometer na vida íntima dos casais. A conversa está ótima. Agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e voltamos já. No próximo bloco, vamos viajar para a Arábia Saudita. Eu te espero. Vinheta, estamos apresentando Como Funciona Aí. Vinheta, voltamos a apresentar Como Funciona Aí. Estamos de volta e seguimos viagem para Amanda a Mustafa, Ásia, apresentadora. a cidade mais populosa da Arábia Saudita, a capital do país, Riad. A Isabela mora na cidade e vai contar pra gente como funciona o processo de divórcio, que é diferente para homens e mulheres. Isabela, como funciona aí? A animação de globo terrestre que gira partindo do Brasil até chegar a Riad, Arábia Saudita. Bandeira do país verde com escritos brancos e espada a tremular. Cidade formada primordialmente por edifícios baixos e alguns poucos prédios altos e modernos. Oi, gente, eu sou Isabela Freire. Isabela Freire, personal trainer. Sou personal trainer e moro há quase 5 anos na Arábia Saudita e hoje eu vou explicar para vocês o sistema de divórcio aqui, tanto para homens, mas mais especificamente para as mulheres. Segundo fontes sauditas, o divórcio surgiu aí há quase 30 anos. Basicamente, para o homem,
ele comunica essa mulher, né, ao desejo dele de se divorciar, e ele formaliza esse desejo de se divorciar através de uma plataforma, que é a plataforma que governa toda a nossa vida aqui, inclusive de estrangeiro, né? E lá ela fica também essa solicitação, né, de divórcio. O homem ele pode chegar lá nessa plataforma e simplesmente dar um clique e comunicar para a mulher dele que ela está divorciada. Por que as mulheres elas recebem essa notificação agora quando o homem dá esse clique nessa plataforma para se divorciar? Lá em 2019, antes do novo príncipe daqui implementar várias mudanças, né, importantes no país, ele simplesmente dizia: eu não quero estar casado, e a mulher descobria por ele mesmo ou pela família que ela não estava mais casada. Então essa lei de agora ela meio que protege as mulheres, né, de não saberem se estão casados ou não. Para a mulher já não é tão fácil. Ela tem que pedir uma autorização, justifica o porquê que ela quer esse divórcio, né? As causas, ela, né, vai alegar ali os pontos do porquê que ela quer se divorciar. E aí entra a questão, né, cultural, que vem a família, né, se meter nesse divórcio ou aprovar a decisão dessa mulher ou não. Porque a partir do momento que essa mulher pede esse divórcio, quando elas casam lá atrás, elas receberam o dote, né? Aquele dinheiro, aquela joia, um valor, né? Que esse dote ou essa joia, ele diz muito sobre o valor da mulher ali no ato de casamento que elas recebem. Aqui isso ainda é válido, quando eles vão se casar, o homem ele paga o dote. Então, a partir do momento que a mulher decide se divorciar, ela tem que devolver esse valor que esse homem pagou, né? O dote ali, se ela pede o divórcio. Na Dinamarca, o processo de divórcio é feito na plataforma oficial do governo através de um formulário preenchido com informações pessoais dos cônjuges e sobre o casamento, como data, duração, dados sobre filhos, se os cônjuges concordam em se divorciar e, se não, qual o motivo da separação. Também é necessário informar detalhes do acordo firmado entre o casal, como bens e pensão alimentícia. Vinheta, como funciona aí? Nós voltamos a conversar sobre esse assunto com o doutor em Direito Civil e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Rodrigo da Cunha Pereira. Doutor Rodrigo, falando sobre esse exemplo trazido pela Isabela, né, nesse caso da Arábia Saudita, que segue a Sharia, né, um país islâmico que tem esse conjunto de leis baseado no Alcorão. Como é que fica a influência religiosa nesse sistema de divórcio que é adotado por lá? Pois é, Amanda, a influência religiosa sempre foi muito forte em todos os países, é ainda um pouco no Brasil, mas aqui no Brasil não tanto quanto lá, né? Mas é importante a gente saber disso e refletir que no mundo globalizado, as famílias estão cada vez mais internacionalizadas. Então, é importante essa informação para saber se alguém for para a Arábia Saudita, né, como é que vai ser, como é que funcionam essas regras lá. Aqui no Brasil não é tão forte, nós estamos cada vez mais nos desvinculando dessa influência religiosa, mas não tem essa diferença. Teoricamente, nunca teve a diferença entre homens e mulheres na lei. Apenas as mulheres, quando eram culpadas, elas perdiam a guarda do filho, perdiam direito à pensão alimentícia, mas hoje, né, porque o que interessa é hoje, porque isso já foi do passado, o que interessa hoje é que as mulheres ainda levam alguma desvantagem com os longos e tenebrosos processos judiciais. É o que a gente chama hoje de violência patrimonial, né, violência processual. Isso é uma evolução do pensamento jurídico que ainda aponta o dedo para essa diferença. Por isso que o Conselho Nacional de Justiça teve que fazer o protocolo de julgamento pela perspectiva de gênero, para que os julgamentos nos processos em que tem um divórcio, por exemplo, é preciso considerar o contexto histórico dessa diferença entre homens e mulheres, porque todos os ordenamentos jurídicos, inclusive o do Brasil, ele foi forjado com base na superioridade, na suposta superioridade do homem sobre a mulher, né, na heteronormatividade, né, e na monogamia. Então, essas coisas todas estão sendo repensadas. Nós já evoluímos muito, embora
precisemos evoluir ainda mais. E a gente volta para Riad porque a Isabela vai contar para a gente que não é só o divórcio que é diferente para homens e mulheres na Arábia Saudita. A lei sobre o casamento também. Vamos acompanhar. Instalações industriais. Cidade de edificações baixas e um pequeno campo de futebol. Cena acelerada de avenidas movimentadas. Por lei, os sauditas eles podem ser casados com até 4 mulheres, mas não é... Isabela Freire, personal A trainer. partir do momento que você tem um patrimônio X, você tem que dobrar esse patrimônio para você ter esse segundo casamento. Se você quer ter um terceiro casamento, você triplica esse patrimônio para esse terceiro casamento. Então, isso não significa que todos os sauditas vão conseguir ter 4 casamentos. O cara tá sempre casando e descasando e ele faz filho. Ele tem que prover para os filhos normalmente igual quando ele era casado. Ele não pode chegar e descasar e tirar o sustento, cortar de alguma forma esse financeiro desse filho porque ele descasou. Ele descasou da mãe, ele não descasou do filho. Aqui, as leis, né, o país é regido pela Sharia, que é o Alcorão, e que é a nossa Bíblia no Brasil. Então, tudo aqui é regido pela religião. Como, segundo a Sharia, né, os filhos são da mãe, né, os filhos ficam com a mãe, só que quando essa criança, esse filho, ele completa 7, 8 anos, é o que falam, né, ele tem direito de dizer com quem que ele quer ficar. E a gente escuta casos que, sim, os homens, eles abusam, eles ameaçam essas crianças para que elas digam perante a justiça que elas querem ficar com o pai. Porque, a princípio, o guardião daqui, tanto da mulher, no passado, era o homem. Era ou o pai, ou o irmão, ou o tio, né? Ia seguindo uma linha, não tem pai, vai o tio, se não tem o tio, vai o irmão. Era mais ou menos assim, era o guardião, o responsável por autorizar essas mulheres a fazerem coisas básicas, viajar, dirigir. Então, nisso entra a questão do divórcio também. A partir do momento que a mulher se casa, o guardião dela, o responsável por ela, o provedor, é o homem. Vinheta Como Funciona Aí. Doutor Rodrigo, pegando esse gancho do vídeo da Isabela, eu queria que o senhor comentasse sobre o divórcio, quando envolve filhos, especialmente menores de idade. No caso de uma brasileira casada com um estrangeiro, ela fica sujeita às normas daquele país? Como é que isso funciona e de que forma que as convenções internacionais elas ajudam a proteger os direitos das mulheres e também dessas crianças? Pois é, Amanda, essas regras... Rodrigo da Cunha Pereira, advogado. Direito internacional privado, né, o DIP, elas são muito importantes. E não existe uma lei. Cada caso é um caso, mas no Brasil nós temos as normas de introdução ao direito brasileiro que estabelecem alguns parâmetros, mas o que vai determinar são as convenções internacionais. E essas convenções internacionais dependem dos países que são signatários delas, né? Então, nem todos os países assinam todas as convenções. Mas, por exemplo, a mais conhecida, que é a Convenção de Haia, né? A Convenção da Haia, que do sequestro internacional de crianças, ou do sequestro internacional de crianças, é uma expressão da lei para designar quando uma pessoa está em um país e subtrai aquela criança e vai para outro país. Sem autorização do outro e não devolve. Então, pela Convenção da Haia, isso é sequestro internacional da criança, que é melhor a gente chamar de sequestro interparental. Também essa expressão está em evolução. Mas cada caso é um caso, né? Os casos que eu tenho aqui no escritório, por exemplo, de direito internacional privado, envolve a França, que é um país signatário, envolve Portugal, que também é signatário, e se há um sequestro, se há uma retirada indevida, esse país tem que mandar de volta, e da mesma forma o contrário. Se a brasileira que estava casada na Inglaterra, por exemplo, que é também signatária da Convenção de Haia, se ela vem para o Brasil sem autorização, ele é obrigado a devolver. Sem autorização, na verdade, sem motivo, porque quando tem, por exemplo, uma violência doméstica, isso pode justificar, né? E porque a lei ela tem um limite territorial, então não é tão simples, porque a lei do Brasil ela só vale para o Brasil, a lei da França só vale para a França, claro. Então, o que salva, a costura que se faz aí
análise da Convenção Internacional das quais aqueles países são signatários. Né? Mas as regras assim, de guarda compartilhada aqui no Brasil, a regra é de guarda compartilhada, é diferente da Arábia Saudita. Né? E aqui nós caminhamos bastante em direção a essa igualdade parental, né? A guarda compartilhada, que tem sido usado na maioria dos países ocidentais, especialmente na Europa, né? Que é que a gente chama de igualdade parental, e atualmente no Brasil já tem em Portugal, que é guarda compartilhada com residências alternadas. Tudo isso é uma consequência também do movimento feminista, da desconstrução do patriarcalismo em direção a essa igualdade parental, igualdade entre homens e mulheres. Muito obrigada, doutor Rodrigo, pelas informações e pela entrevista. É isso. De nada, até a próxima. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas redes sociais, é só digitar @Rádio TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até a próxima. Tchau. Créditos finais. Direção Diogo Ramos, produção Lívia Faria, apresentação e edição de texto Amanda Mustafa. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William. Operação de TP Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Vaza em núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Gerência de serviços e infraestrutura Célio Ramos. Gerência da gestão de conteúdo, Viviane Yanag. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social, Mariano Oliveira.